sou o enfermeiro Marbini, sou professor da Impacts Brasil. Estou aqui para gravar uma videoaula para vocês, um contexto geral, recapitulando sobre fundamentos de enfermagem, onde vai abranger todos os tópicos que são de extrema importância dentro da fundamentação da enfermagem. Pode passar para o próximo slide. Aqui eu quero falar para vocês uma coisa muito importante, que são os 3 níveis de atenção que tem dentro da saúde pública. Nós temos o nível da primário, nós temos o nível secundário e o nível terciário. O que significa esse nível? Esse nível significa onde vai dar a assistência ao paciente que vai procurar atendimento médico. Nível primário é a famosa unidade de saúde básica, aquela uma que tem lá no seu bairro, que tem na sua cidade, que você acorda cedo para ir lá fazer rotinas de exame. O que é o nível secundário? É a famosa policlínica, a famosa UPA, tá? Os hospitais ali de pequeno porte, os ambulatórios. E o que é o nível terciário? Esse aqui já é aquele atendimento de alta complexidade. Por exemplo, um hospital de grande porte que oferece grandes tipos de cirurgias, cirurgias cardíacas, cirurgias extremamente complicadas, englobadas já no nível terciário. Aqui eu tenho para vocês alguns tipos de exemplos que o nível primário oferece à população. Por exemplo, serviços de saúde na escola. O postinho de saúde, por exemplo, a unidade de saúde familiar, às vezes vai fazer educação em loco lá na escola, vai falar com as crianças sobre higiene oral, higiene pessoal, tá? Aqui, consultórios médicos, às vezes um médico particular tem uma consulta, ele vai lá também. As clínicas também oferecem esse tipo de atendimento primário ao paciente e a famosa unidade de saúde da família. Aqui eu tenho exemplos de nível secundário e terciário. Hospitais, cuidados intensivos, UTIs. O que são cuidados intensivos? É um hospital, por exemplo, de grande ou médio complexidade, que tem lá dentro as UTIs, UTI coronária, UTI pediátrica, tá? Os cuidados intermediários, as instituições psiquiátricas e os famosos hospitais de grande porte, no caso que eu já citei para vocês. Aqui eu tenho algum tipo de doenças crônicas, por exemplo, está tudo baseado dentro dos fundamentos de enfermagem. O que seria doenças crônicas? Doença crônica é uma doença que não é resolvida em tempo curto, ou seja, precisa ali ser um tratamento bem prolongado para começar a tratar aquela doença. Exemplo, diabetes, uma doença crônica, uma doença de grande extensão, tá? E aí eu trago o termo de doença crônica, que são aquelas doenças longas, e também com trazer o termo de doenças agudas. O que são isso? São aquelas doenças que têm um curso acelerado, tá? E termina, tá? Ali com a morte do paciente, ou até mesmo aquelas doencinhas básicas, por exemplo, uma gripe, ela veio e acabou, entendeu? Nós temos aqui o Covid-19, muito bem lembrado. Covid-19 ela se engloba uma doença aguda. Você se contamina, os sintomas vão aparecer entre o 7º e o 10º dia após contaminação, e aí tem todo aquele período de agravo da doença, e você cura dela no processo acelerado, ou você vai obter a morte com ela. Tá? Aqui eu quero falar um pouco muito importante dentro do fundamento de enfermagem. Eu não consigo desenvolver a minha atividade de técnico de enfermagem, a minha atividade como enfermeiro, se eu não trabalhar em equipe. Eu preciso muito, mas muito, conhecer o trabalho em equipe. Por quê? Porque o trabalho de equipe vai ter todo aquele entrosamento, aquela agilidade. Quando você está fazendo uma coisa, seu colega está fazendo outra, está te ajudando aqui, te ajudando ali, entendeu? E hoje, na sociedade que nós vivemos, nós não conseguimos ser nada sozinho. Tudo dependemos do trabalho em equipe. Um ajudando o outro. Aqui, muito importante também dentro do fundamentos de enfermagem, quero falar para vocês. Você como técnico de enfermagem lá trabalhando em Paranatinga, no hospital de Paranatinga, por exemplo, atendeu um paciente, chegou no seu plantão às 7 horas da manhã,
finalizou seu plantão 7 horas da noite. Quando você chega no seu plantão, a primeira coisa que tem que fazer é receber o plantão do seu colega, do trabalho em equipe que eu citei no slide anterior. Aí você vai perguntar para o colega se ele fez a higiene oral do paciente, se ele deu o banho de leite do paciente, se ele fez a tricotomia do paciente e se ele fez o banho por aspersão do paciente. O que são esses termozinhos aqui, professor? Eu vou estar explicando cada um nos próximos slides, das próximas aulas e dos próximos módulos que virão. Tá? Nós temos mais 5 módulos ainda. Aqui, essa aula, esse tema, vocês tiveram aula comigo. Eu lembro perfeitamente que eu dei essa aula para vocês aí em Paranatinga sobre esse tema. O que nós temos que gravar na nossa cachola sobre sinais vitais? Nós temos primeiramente que saber que os sinais vitais são 5. E são eles que juntos dá essa estabilidade que eu tenho de ficar em pé. Porque se eu tiver um deles descompensado ou alterado, o meu corpo vai apresentar algum tipo de sintomas. Tá? Por exemplo, se eu tiver com febre, vou sentir ali um cansaço, meu corpo ficar quente, pulso acelerado, vou sentir aquela arritmia no coração, padrão respiratório acelerado, estou sofrendo alguma coisa, por exemplo, quando eu acabei de fazer um exercício, entendeu? Eu vou ficar com a minha respiração acelerada, pressão arterial, tá? Os batimentos cardíacos, minha pressão vai estar alta. Por quê? Ou porque eu consumi muito sal, ou porque eu já sou hipertenso mesmo, tá? Saturação de oxigênio, SpO2, o que é isso? Mais futuramente, quando finalizar esse módulo, eu vou mostrar para vocês alguns aparelhinhos que vai estar aferindo a saturação de oxigênio. Na saturação de oxigênio, você vê o nível de oxigênio que vai estar na sua corrente sanguínea, tá? Isso vocês vão ver mais para frente. Aqui, eu quero focar muito na passagem de plantão. Passagem de plantão é uma coisa muito importante que tem que acontecer dentro da enfermagem. E se todos os outros multiprofissionais da área da saúde adquirissem também a passagem de plantão, tudo de melhor atendimento ao paciente aconteceria. Olha só, a passagem de plantão é utilizada pela enfermagem como um mecanismo de assegurar a continuidade da assistência prestada ao paciente. Tá? A passagem de plantão é algo fundamental para fazer a organização da rotina do cuidar desse paciente. Exemplo, eu tenho o João que começou a trabalhar das 7 horas da noite, que são as 19 horas da noite, e finalizou às 7 horas da manhã. Quando dá 7 horas da manhã, tem a Maria que vai assinar o plantão. Então o João tem que falar para a Maria tudo o que aconteceu naquele plantão. Olha, o Sr. Francisco teve queda de pressão, o Sr. Francisco teve febre, o Sr. Francisco está tudo bem com ele, não aconteceu nada. Tá? Então é na passagem de plantão que está inserida todas as informações referentes ao estado do paciente. Tudo que aconteceu com o paciente no período que você está de plantão, você tem que repassar para o próximo plantão. Por quê? Exemplo, tem o paciente Francisco que ele tem um exame para fazer amanhã, 8 horas da manhã. Só que o meu plantão é hoje. Eu estou de plantão hoje, amanhã não vai ser eu que estou de plantão. Então, de certa forma, eu tenho que passar o plantão para o meu próximo colega falando, olha, Maria, amanhã o Sr. João vai fazer um exame 8 horas da manhã. Tem que estar em jejum, tem que fazer isso, tem todos os procedimentos de exames. Tá? Isso é uma passagem de plantão correta. Aqui ainda, a passagem de plantão leva, tá, a ser realizada preferencialmente junto ao leito. Por exemplo, aqui é o leito do paciente. Eu cheguei no plantão, falei assim, ó, trago o técnico de enfermagem que vai assumir o plantão, falou, ó, o Francisco está assim, 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 foi dado medicação tal, foi corrido um soro fisiológico dentro de 8 horas, foi administrado todas as prescrições conforme a prescrição médica, todas as medicações, não teve febre, está respirando em ar ambiente, não teve descompensação, então paciente aguardando a avaliação médica, então paciente 10. Isso é uma passagem de plantão feita no leito do paciente, é necessário fazer isso. Por que é necessário? Eu não posso entregar meu plantão, finalizar o serviço, pego e vou embora sem falar a continuidade que aquele paciente necessita daquele cuidado. Dessa forma, o profissional que chega
pode observar melhor as condições do plantão. Ou seja, ele chegou lá no plantão, estou no leito, frente a frente com o paciente, e estou passando meu plantão para ele. Por que é de suma importância isso? Para não acontecer o disse que me disse. Por exemplo, João assumiu o plantão dele agora, Maria também no plantão anterior. Aí, quando Maria vai embora, João pega e fala: ô, seu Francisco, o senhor tomou o seu remédio? Não, não tomei. Pô, mas peraí, não tomou. Fulano falou que tinha tomado. Então, por isso que é excepcional a passagem de plantão no leito, frente a frente com o paciente. Para tudo que eu falar o paciente ouvir, e quem está assumindo ouvir também, para depois não ter aquela discórdia. Entendeu? Ah, fulano falou isso, não, fulano não falou isso. Ah, fulano fez, não, fulano não fez. Eu tenho que prestar muita atenção, tá? Fazer isso aqui no leito. Aqui, quero falar também sobre as anotações de enfermagem. A anotação de enfermagem é um meio que ela é utilizada dentro da própria enfermagem, pelos técnicos de enfermagem ou pelos enfermeiros, tá? Para ambos, para informar sobre a assistência que é prestada ao paciente. Ou seja, se eu fui lá e fiz um curativo, eu tenho que descrever da forma correta que foi feito esse curativo. O curativo foi feito com terçânio, com gases, com soro fisiológico, foi deixado oclusivo, semi-oclusivo, e esses termos também vocês vão ver no módulo seguinte, tá? Que é o curativo aberto, curativo fechado, curativo a vácuo, tá? Vamos ver tudo isso. Aqui, a seguir, vou mostrar para vocês algumas normas para o preenchimento que tem esse maior sucesso. Por exemplo, eu tenho que preencher periodicamente, quando eu vou fazer um relato do prontuário do paciente sobre o que aconteceu no meu plantão, eu tenho que colocar lá a data na página que eu estou escrevendo, eu tenho que colocar lá o dia escrito certinho, por exemplo, realizado o procedimento de curativo no paciente, tal hora, tal dia, usado isso, usado aquilo outro, questionado se de dor, tá com odor, tá sem odor, tá com prurido, tá sem prurido, entendeu? Eu tenho que relatar tudo isso aqui na minha anotação de enfermagem. Eu tenho que falar se está normal, eu tenho que falar se o meu paciente está se alimentando bem, se ele está sendo bem desenvolvido no tratamento, na assistência. Eu tenho que falar como o comportamento dele está, se ele está um paciente calmo, se ele está um paciente agressivo, se ele está fora do normal. Então, tudo isso aqui eu tenho que relatar no prontuário do paciente. Aqui, ainda continuando, é de suma importância também eu anotar lá na prescrição médica, fazer a famosa checagem de medicação. O que é isso? Vai estar escrito lá assim: Tramal, 2 ml para um soro de 100, por exemplo, pode ser um soro de 500 também, tá? É só um exemplo. Para ser administrado 10 horas da manhã. Eu vou lá e administro essa medicação 10 horas da manhã. Finalizei a minha administração. Pego o prontuário e checo a medicação. O que é checar? Você escrever o seu nome em cima do horário que está determinado para ser administrado no paciente. Aqui eu trouxe para vocês alguns códigos de ética que tratam sobre a obrigatoriedade de se fazer as anotações de enfermagem. Por exemplo, o artigo 25. O artigo 25 trata que é de obrigação registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidado. Ou seja, tudo que eu faço com o meu paciente durante o plantão, eu tenho que fazer o registro no prontuário. Artigo 41. Prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. É de suma importância fazer isso, tá? De forma que elas estejam totalmente corretas. O artigo 54. Apor o número e categoria de inscrição do conselho de enfermagem em assinatura quando exercício profissional. Por exemplo, eu escrevi no meu prontuário qual procedimento eu fiz. Finalizei de escrever, carimbo e assino, com a data e o dia já falado anteriormente. Aqui o artigo 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis o processo do cuidar de forma clara, objetiva e completa. O que quer dizer isso? Para mim não ficar enchendo de linguiça o prontuário do paciente. É isso que eu quero dizer.
eu tenho que falar o que aconteceu realmente, entendeu? O paciente encontra assim, 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 assim. Tem que continuar tratando dele assim, assim, assim. Isso é de forma clara, objetiva e completa. Aqui, vou entrar na questão da glicemia capilar. Ainda é dentro do contexto de fundamento de enfermagem, é de sua importância também, tá? Está dentro do contexto da recapitulação de fundamentos de enfermagem. A glicemia é a concentração de glicose no sangue. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, fulano está com tontura, porque a glicemia está baixa. Ou seja, a concentração de glicose no sangue de fulano está fora do normal. Tá? O nosso corpo transforma alguns carboidratos ingeridos em glicose. Por exemplo, se você passa do horário de almoçar, você vai começar a sentir aquela fraqueza, aquela meio que tontura, entendeu? Ou seja, a sua concentração de glicose no sangue está passando por um processo de queda, porque você não tem alimento para ser transformado em glicose, entendeu? Ou seja, também outra coisa importante, a glicemia aumenta ao passo que quando comemos pouco se mantém baixa. Ou seja, se eu comer muito, a minha glicemia vai estar aumentada. Se eu comer pouco ou não comer nada, a minha glicemia vai estar muito baixa. Um paciente que apresenta seus sintomas de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É aquela glicemia baixa, tá? O paciente vai ter ali sintomas de tremores, ansiedade, nervosismo, vai ter palpitações, vai ter taquicardia, tá? Vai ter sudorese, para quem não sabe, sudorese é questão de suor, vai ter muito calor, vai ter palidez na pele, vai sentir frio, vai ter sonolência excessiva, vontade de dormir, vai ter as pupilas. Para quem não sabe o que é as pupilas, são essas, como eu posso achar o termo para vocês? Essa íris que tem dentro dos olhos, ela vai estar dilatada, tá? A pessoa vai ter fome, óbvio que ela precisa comer para levar o nível de glicemia dela, tá? Vai ter ali, possivelmente, náuseas, vômito, desconforto abdominal, tá? O que vai causar o paciente ficar hipoglicêmico? Por que o paciente fica hipoglicêmico? Porque ele vai fazer um jejum prolongado, ou vai ter uma alimentação insuficiente, ou vai ter ainda muito esforço físico que ele vai fazer, ou ainda pode ser que ele faça um altíssimo consumo de medicamentos. Isso pode ocasionar a hipoglicemia no paciente. Tá? Ou seja, só recapitulando então, hipoglicemia é quando o paciente está com a glicemia baixa. Bom? Aqui eu tenho então a hiper. Então, se a hipo é baixa, a hiper é alta. Tá? Então vamos lá. Sintomas mais comuns. O paciente vai ter sede, poliúria. Para quem não sabe o que é poliúria, é excesso de urina, vai ir no banheiro toda hora, urinar. Vai ter ali fome excessiva, acompanhado de emagrecimento, cefaleia, dificuldades para respirar, vai ter ali endurecimento e espaçamento nas paredes arteriais, tá? Possíveis pacientes que podem estar hiperglicêmicos. A diabetes é uma doença crônica muito falada, tá? A diabetes, tanto ela como a primária como a secundária, outros tipos de patologias também que são patologias crônicas, tá? Como por exemplo ali uma gripe prolongada que pode evoluir com uma pneumonia, tá? Ou em algum tipo de infecção em geral mesmo, tá? E o que causa a hiperglicemia? Abusos de alimentos. Ou seja, acabei de almoçar, quero comer um bolo, vou lá como bolo. Acabei de comer o bolo, quero tomar um refrigerante, vou lá tomar um refrigerante. Então isso vai deixar o nível de glicemia extremamente alto. Aula de anatomia também. Essa aula de anatomia também está dentro de fundamentos de enfermagem. Ela é excepcional para o conhecimento da enfermagem, porque é através delas que nós conhecemos todas as partes do corpo humano, o local que é administrado a medicação e como faz também o funcionamento fisiológico do corpo humano.
Aqui, de suma importância, tem que falar para vocês o seguinte: o nosso corpo humano ele é dividido em 5 partes, tá? Eu tenho a parte da cabeça, só do pescoço, do tronco, dos membros. Que membros é esse? Membros superiores, tá? Braço, todos os meus 2 braços são membros superiores. E as pernas são membros inferiores. Da onde começam as minhas pernas? Abaixo da sua região da cintura, tá? Ou seja, você tem o tronco ali da região abaixo do pescoço até chegar mais ou menos na cintura. Iniciou-se os membros inferiores ali para baixo. Vocês também têm que saber que dentro da anatomia, eu vi que vocês tiveram um módulo só de anatomia. Dentro da anatomia existem vários sistemas. O que é sistemas? É aquilo que faz o seu corpo ficar em pé, é aquilo que faz o seu corpo me ver, é aquilo que faz o seu corpo me ouvir. Isso são sistemas, tá? Então, dentro da anatomia, nós temos ali o sistema esquelético, que vai falar só de ossos. Nós temos o sistema muscular, que vai falar só de músculo, aonde é aplicada a medicação, qual músculo, o nome do músculo. Por exemplo, o deltoide. O deltoide é nessa região, tá? Então, ali tem inúmeros nomes de músculos, que se trata do sistema muscular. Temos o sistema circulatório, tá? Que é onde acontece ali a circulação sanguínea. Temos ali o sistema digestório, que é o sistema digestivo, aquele que você come para fazer a digestão do seu alimento. Temos ali o sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele trata dos impulsos, dos nervos, melhor falando. Ele está ligado aos nervos, sistema nervoso. Sistema endócrino. O sistema endócrino fala da questão das glândulas, tá? Por exemplo, a glândula de tireoide e assim outros tipos de glândulas também. Sistema respiratório, ali engloba o que? Cavidade nasal, pulmão, brônquios, bronquíolos, tá? E ali sistema urinário, envolve o que? A eliminação de excesso de líquido do seu corpo, tá? E o sistema reprodutor, é onde tem a fecundação, a reprodução da espécie humana, tá? Tanto feminino como masculino. E o sistema tegumentar é a famosa pele. Todos esses sistemas aqui estão dentro da anatomia. Fiz de modo geral, tá? Um resumão mesmo assim falando, de quais são os sistemas existentes que tem dentro da anatomia. É claro que cada um deles puxa para suas ramificações específicas, tá? Por exemplo, só o sistema esquelético. Só o sistema esquelético tem mais de 16 ossos, entendeu? Nome por nome, especificando os maiores e os menores ossos. Sistema reprodutor, tem o sistema reprodutor da mulher e o sistema reprodutor do homem. Cada um entra nos seus devidos detalhes, tá? O que você, quanto técnico de enfermagem, tem que saber? Tem que saber que dentro da anatomia existem vários tipos de sistemas, tá? Que juntos causam a estabilidade do seu corpo. É isso. E chegamos ao fim do primeiro módulo. Isso aqui é uma recapitulação geral sobre fundamentos de enfermagem, tá? Eu procurei aqui falar de forma geral, no contexto abrangendo tudo que engloba fundamentos de enfermagem, tá? Tudo mesmo. É o que um técnico de enfermagem tem que saber, tá? Sobre a questão de fundamentos de enfermagem em questões geral. Espero que todos tenham um bom fim de tarde e tchau.